Olá, sou Josh e atuei em diversas funções na área de cibersegurança ao longo da minha carreira, incluindo analista sênior, analista principal, engenheiro sênior e gerente de programa de cibersegurança. Já ensinei em uma faculdade comunitária local e também dou meu próprio curso de cibersegurança online. Não apenas passei por várias entrevistas como candidato em tecnologia da informação, cibersegurança e engenharia de software. Na verdade, também estive envolvido na contratação de muitas pessoas. Por já ter estado do outro lado em entrevistas, me considero razoavelmente bom nisso. Após enviar centenas de currículos para vagas em cibersegurança, finalmente chegou o momento decisivo. Recomendo fortemente ouvir a teoria sobre a qual falarei e definitivamente praticá-la. As perguntas da entrevista começam agora. Além de coisas básicas como estar bem arrumado e ter uma boa higiene, há outros aspectos importantes. Há 5 grandes áreas que você precisa reconhecer e focar ao se preparar para a sua entrevista de cibersegurança. Primeiramente, é essencial saber responder com graça às perguntas da entrevista para as quais você não tem experiência ou não sabe a resposta. Você precisa ser capaz de identificar e lidar adequadamente com perguntas baseadas em comportamento, como "Conte-me sobre uma vez em que X". Além disso, deve saber identificar e responder perguntas baseadas em cenários específicos de cibersegurança. Por exemplo, tipo, o que você faria se pi acontecesse? A quarta coisa é que você precisa ter uma forte consciência dos eventos passados e atuais da indústria. Então, por exemplo, alguém pode perguntar qual que é a sua violação favorita, por exemplo. Por fim, é necessário ter um entendimento básico desses frameworks específicos de cibersegurança e órgãos reguladores, como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853 e o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 871, Framework de Cibersegurança, Payment Card Industry Data Security Standard General Data Protection Regulation, Health Insurance Portability and Accountability Act. Você não precisa ser expert nesses temas, mas deve conhecê-los e conseguir falar sobre eles superficialmente. E antes de entrarmos nas perguntas da entrevista propriamente dita, vou me aprofundar um pouco nessas 5 áreas, só para ajudar a preparar seu cérebro e deixá-lo pronto. Recomendo fortemente assistir a esta sessão antes de pular para as perguntas. Ok, o primeiro ponto é a capacidade de responder perguntas desconhecidas. Sempre há algo melhor a dizer do que "não sei" ou "nunca trabalhei com isso", quando lhe fazem uma pergunta para a qual você não tem a resposta. Quanto mais laboratórios, experimentos e estudos você fizer por conta própria, mais fácil será para produzir uma resposta mesmo quando você não sabe a resposta completa. Digamos que você nunca trabalhou com cibersegurança, mas o entrevistador pergunta: "Pode me contar sobre uma vez em que teve que planejar e implementar controles de segurança no seu ambiente de trabalho?" Aqueles que nunca trabalharam com cibersegurança provavelmente entrariam em pânico com isso e dariam uma resposta ruim ou inadequada. Mas se você fez muitos experimentos e testes por conta própria, poderia elaborar alguma resposta. Como, eu criei um ambiente no Microsoft Azure e na Cloud, e apliquei os controles Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853 nele. Você pode falar sobre um controle específico que aplicou para proteger um dos seus recursos na nuvem. Esta resposta é muito melhor do que não ter resposta ou produzir uma ruim. Como alguém que já contratou e contrata ativamente, eu ficaria super feliz com essa resposta. Não poderia pedir mais. Principalmente se a pessoa nunca trabalhou com segurança cibernética antes. Se você está se perguntando quais laboratórios fazer e como praticar, é compreensível. Meu curso tem laboratórios realmente fortes, embora não necessariamente queira mostrar isso. Enquanto respondo às próximas 50 perguntas de entrevista, farei isso na perspectiva de um aluno que passou pelo meu curso. Vou falar sobre certas coisas que fiz que existem no curso, mas você não precisa dele para fazê-las. Você pode sair e emular o curso por conta própria, mas o curso pratica isso de maneira agradável. Se você está se perguntando sobre o que estou falando, são coisas que existem no curso. O ponto 2 refere-se às perguntas comportamentais, né? É crucial identificá-las e respondê-las usando o formato situação, tarefa, ação, resultado. Situação, tarefa, ação. Resultado significa situação, tarefa, ação e resultado. É uma maneira de formular sua resposta. Você fala sobre qual era a situação, qual era a tarefa em mãos, que ação você tomou e qual foi o resultado da ação que você tomou. Na verdade, inicialmente é muito difícil responder perguntas como essa porque é muita coisa para pensar. Você tem que tentar identificar a pergunta e você fica tipo, ok, uma tarefa de situação é realmente difícil de fazer se você não tiver praticado antes. Eu recomendo muito fazer isso, pois muitos empregos na área de tecnologia são mais bem pagos, com salários acima de 100 mil. Eles gostam de respostas, no formato situação, tarefa, ação, resultado, então me acostumei com isso. Na próxima entrevista, darei exemplos de perguntas e de como lidar com questões baseadas em cenários.
Perguntas baseadas em cenários são populares em entrevistas de cibersegurança e geralmente verificam uma de duas coisas em você. Primeiramente, eles querem verificar se você compreende todo o ciclo de vida da resposta a incidentes. Eles também estão avaliando se você tem uma visão holística e adequada, considerando as necessidades do negócio. Uma pergunta típica de resposta a incidentes pode ser: um usuário relata que seu computador tem malware, o que você faz? Uma resposta de novato pode ser algo como: eu removeria o malware e devolveria o PC, ou algo assim. E não é a pior resposta do mundo, mas você pode fazer muito melhor. Uma resposta correta para esta pergunta disfarçada sobre incidentes deve se basear no Guia de Tratamento de Incidentes de Computador, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861. Então diga algo como: ok, agora que o malware foi detectado, o próximo passo é analisá-lo e confirmar que é um verdadeiro positivo antes de agir. Após confirmar a autenticidade, eu colocaria o sistema em quarentena, eliminaria o malware, restauraria o sistema, o devolveria ao usuário e realizaria as atividades pós-incidente, como documentação e fechamento do ticket. Para ser extra sofisticado, você pode acrescentar no final: de acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861, essa resposta se alinha perfeitamente com o ciclo de vida de resposta a incidentes definido por eles. 861 é uma boa resposta que testa sua capacidade de pensar holisticamente e considerar a necessidade do negócio. Eles podem dizer algo como: ok, você tem um cenário onde uma vulnerabilidade crítica foi descoberta em um servidor. A equipe de engenharia se recusa a corrigir o problema, alegando que o sistema se tornará inutilizável se o fizerem. O que você faz nessa situação? Quem nunca trabalhou com cibersegurança não sabe o que é melhor. Eles podem dizer algo como: porque é uma vulnerabilidade crítica, eu vou simplesmente forçá-los a corrigi-la de qualquer maneira. E essa é realmente uma má resposta, não é nem média, é uma má resposta. Eu digo, é uma má resposta. No cenário apresentado, foi dito que se você corrigisse, o servidor se tornaria inutilizável. Se você fizer isso, não será diferente de um mau ator. Realizar uma negação de serviço, mesmo contra o próprio servidor, requer uma análise holística, considerando todo o negócio. Uma resposta mais correta para esta pergunta seria definitivamente mais matizada e provavelmente envolveria você fazendo algumas perguntas esclarecedoras ao entrevistador. Provavelmente seria algo como: trabalharia para implementar controles compensatórios temporários que não derrubariam o servidor e trabalharia com a equipe de engenharia para criar um poema. Isso indica um plano com ações e marcos para corrigir o servidor futuramente sem derrubá-lo. O quarto ponto é a consciência da indústria e eventos atuais. Entrevistadores adoram perguntar sobre vazamentos de dados favoritos e pedir para citar exemplos passados. Na minha opinião, a melhor maneira de adquirir esse conhecimento passivamente é ouvindo podcasts. Recomendo ouvir The Cyberwire de Dave Bittner e Darknet Diaries de Jack Ressler. O Cyberwire é um podcast bem produzido sobre cibersegurança que aborda eventos atuais e assuntos relacionados. Eu recomendaria, assim como pegar o episódio de hoje e simplesmente ouvir isso todos os dias, daqui pra frente, até você conseguir um emprego e talvez mesmo depois, se gostar do podcast. O Darknet Diaries também é de alta qualidade e bem produzido. Porém, em vez de notícias, é mais focado em contação de histórias. É realmente muito, muito divertido e vai expandir sua mente para o que é possível, porque cobre as coisas mais loucas que acontecem na nossa indústria, em todo o mundo. Para Diários do Cavaleiro das Trevas, eu começaria no episódio 1 e ouviria todos, talvez um por dia. Não ouviria 10 deles em um dia, apenas um por dia até se atualizar. Por fim, o quinto ponto: conhecimento básico de segurança cibernética em geral, seus frameworks e órgãos reguladores. Esses fundamentos básicos de segurança cibernética podem ser obtidos gratuitamente na internet, como, por exemplo, diretamente do Professor Messer. Além disso, a certificação profissional de segurança cibernética do Google é excelente, sendo holística e incluindo componentes práticos. Então, certifique-se de que isso esteja bem organizado. Você não quer, chegar até uma entrevista e então acontecer algo bobo, como você não conseguir responder alguma pergunta básica sobre a tríade confidencialidade, integridade e disponibilidade. Você realmente quer evitar esses cenários, então apenas certifique-se de que você sabe, todos esses fundamentos de segurança cibernética, aqueles realmente básicos, certo? Deixarei um link na descrição para o programa de segurança cibernética do Google. Eu realmente passei por isso e tenho o certificado e achei que era um programa realmente muito decente. No que diz respeito a esses quadros regulatórios mainstream de segurança cibernética e órgãos reguladores, isso provavelmente é a coisa mais chata. Ao lecionar tópicos de segurança cibernética, tento abordá-los da forma mais interessante possível em meu curso. Vou listar abaixo o que acho que você deveria saber e esses pontos também estarão nas perguntas da entrevista. Então, qual é o motivo da sua visita?
É hora de começar a passar pelas perguntas e respostas da entrevista real, e eu quero dizer que eu recomendo muito, 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 não consigo dizer o suficiente. O motivo de tantos muito é que você percorra todas as 50 perguntas e pratique a articulação das respostas em voz alta. Você não precisa necessariamente de outra pessoa para fazer isso. Você pode salvar as perguntas no celular, sair para caminhar e praticar respondendo-as em voz alta, simulando uma entrevista. Isso vai te ajudar muito, porque quando você estiver na entrevista, é como se metade do seu cérebro parasse de funcionar. E se você não tiver praticado antes, vai ser muito mais difícil para você encontrar as respostas corretas. Então recomendo fortemente que você pratique responder as perguntas com antecedência. Assim, quando estiver na entrevista, já terá feito isso de certa forma. Então você pode ter esse espaço extra livre em seu cérebro para prestar atenção em outras coisas, como talvez se relacionar mais com o entrevistador e, falar mais sobre você mesmo e estar menos nervoso. É muito melhor se você praticar muito antes do tempo. Ok, vamos para a entrevista real. Perguntas. Como você configura regras dentro de um sistema de informação de segurança para identificar possíveis incidentes de segurança? Por favor, forneça um exemplo de como configurar regras dentro de um sistema de informação de segurança, ou seja, você quer criar um alerta quando algo acontece. A primeira coisa que você quer fazer é pensar sobre o seu caso de uso, para que exatamente você quer criar um alerta. Isso pode incluir acessos não autorizados, tentativas de força bruta e visualização de informações sensíveis. Para o nosso exemplo, digamos que eu queira criar um alerta sempre que alguém acessar uma credencial altamente sensível no sistema de gerenciamento de senhas da empresa. Primeiro, é necessário garantir que os logs do sistema de gerenciamento de senhas da empresa estejam sendo importados para o sistema de informação de segurança, porque se eles não estiverem, não seremos capazes de criar um alerta. Ou não seremos capazes de consultar os logs se eles não existirem, certo? Então, precisamos garantir que os logs estejam lá. Então, se quisermos apenas criar um alerta, precisamos pensar no que queremos fazer. Sempre que alguém visualiza uma senha altamente sensível, como a do administrador global do Azure Active Directory, precisamos ter certeza de que sabemos, como esse registro se parece para que possamos consultá-lo com sucesso, se isso faz sentido. Então, o que eu faria é em um ambiente controlado. Talvez nós vamos para, Changeboard ou algo assim e dizemos, ei, eu preciso criar um alerta para quando alguém observa uma credencial crítica ou a senha do administrador global, algo assim. Então, alguém poderia analisar isso e, em seguida, o alerta ou registro seria criado. Poderíamos ver como o registro se parece e formular nossa consulta em torno do que queremos procurar nos registros, se isso faz sentido. E nossa consulta poderia ser como SQL, linguagem de consulta custo e SPL, se estiver usando Splunk. São exemplos de linguagens de consulta estruturada. De qualquer forma, só garanta que nossa consulta realmente corresponda ao tipo, aquele registro que estamos procurando. E então, quando isso acontecer, podemos implementar a regra e meio que colocá-la em prática e depois ajustar a regra daqui para frente se precisarmos. Então, por exemplo, se nós não quisermos criar um alerta se você souber que alguém está monitorando o lote e a senha em determinado horário do dia. Talvez não queiramos lidar com falsos positivos. Provavelmente podemos ajustar a regra de alguma forma, mas é assim que eu procederia. Criando regras de alerta em um sistema de informação de segurança, descreve uma situação em que foi necessário ajustar uma regra de alerta para reduzir falsos positivos. Quais passos você tomou? Durante meu estágio na Login Pacific, tive que ajustar uma regra de alerta para reduzir falsos positivos enquanto auxiliava um cliente com as configurações de regras do sistema de informação de segurança deles. E eles estavam recebendo um monte de alertas de malware, como se estivessem surgindo em um computador. Mas, na verdade, o que estava acontecendo é que eles estavam fazendo testes. Com o arquivo ICAR é como uma string especial que você pode colocar em um arquivo de texto. E isso fará com que o motor anti-malware alerte para malware. É como para fins de teste. Mas eles não queriam criar alertas para essa instância específica porque sabem que é um arquivo de teste. Então nós apenas ajustamos a regra que olha para os logs reais quando um malware é encontrado e especificamos que se fosse um arquivo ICAR como ICAR existia na string, então não retorne nenhum resultado ou subsequentemente não acione um alerta para isso ou crie um incidente. Me guie pelo processo de resposta a incidentes que você seguiu para um incidente de segurança específico em um emprego anterior, quais ferramentas você usou.
Como estagiário, participei de um processo de resposta a incidentes. Eu estava trabalhando como estagiário na Login Pacific e estava respondendo a um incidente com muitas tentativas de força bruta em uma máquina virtual que estava exposta à internet pública. Para lidar com este incidente, segui o Guia de Tratamento de Incidentes de Computador Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861. Portanto, essa fase de preparação já estava em andamento, porque o sistema de informação de segurança estava configurado corretamente com alertas e tudo mais. A fase de detecção estava configurada e funcionando corretamente porque os alertas estavam sendo criados. E então, aquelas como a sessão de análise, como minha análise conteria... Minha análise consistia em, garantir que os alertas reais fossem positivos. E não era o cliente fazendo algo ou algo interno com alguém testando. Então, uma vez que eu verifiquei que era realmente tráfego malicioso da internet pública, eu trabalhei na fase de contenção, que consistia em criar uma regra de grupo de segurança de rede. Isso é meio que uma regra de firewall na nuvem que realmente bloqueou esse tráfego malicioso ou qualquer tráfego realmente da internet pública. E quanto à erradicação e recuperação, bem, não há nada para realmente erradicar ou recuperar. Bem, aconteceu. Não havia indicação óbvia como indicadores de comprometimento e nenhum dos outros. Nenhuma das tentativas de autenticação foi bem sucedida, então não havia nada a fazer para essas duas etapas e atividade pós-incidente. Utilizávamos o Microsoft Sentinel como um sistema de informação de segurança e todo o ecossistema do Microsoft Defender para a nuvem. Basicamente, eu apenas registrei tudo o que fiz e verifiquei que era um verdadeiro positivo, criando uma regra de firewall para bloquear o tráfego público da internet. Então, apenas encerramos o incidente no Sentinel e pronto. Quais tipos de logs você normalmente integra em um sistema de informação de segurança e por quê? Quanto a quais logs você integra em um sistema de informação de segurança, realmente depende do seu ambiente e o que é importante e quais são seus ativos e recursos críticos, né, certo? Então, normalmente em uma configuração básica, todos esses, como provedor de identidade e autenticação, e esses tipos de servidores realmente importantes, como serviços compartilhados, logs como... Tudo isso provavelmente precisa ser coletado no sistema de informação de segurança, independentemente de você usar Active Directory, Azure Active Directory ou outro provedor de identidade, é uma ótima ideia ingerir logs de todos os seus métodos de autenticação, pelo menos no seu sistema de informação de segurança. Portanto, a criticidade da sua demanda depende da importância da sua infraestrutura e recursos. Você precisa identificar esses, e então os sistemas que os mantêm e as coisas que são usadas para, acessá-los. Todos os registros dessas coisas provavelmente precisam ser trazidos para o sistema de informação de segurança também, porque você precisa ter olhos e ouvidos na coisa que é mais importante para a sua organização. Discuta um momento em que você teve que colaborar com outro departamento ou pessoa para resolver um problema de segurança. O que era e como você lidou com isso? Estudei e pratiquei muito e tenho uma boa intuição para a segurança cibernética, mas não tive a oportunidade de colaborar na prática com outro departamento. Mas eu entendo que isso surge com bastante frequência e a separação de funções é uma coisa em segurança cibernética, então eu posso dar um exemplo de como isso pode parecer. Por exemplo, se estou na equipe de gerenciamento de vulnerabilidades, procuro por vulnerabilidades e trabalho com os departamentos para corrigi-las. Geralmente, a pessoa que está procurando pela vulnerabilidade não vai ser a pessoa que está realmente corrigindo e verificando se foi corrigida. Então, basicamente, o que eu posso fazer talvez eu esteja conduzindo as varreduras e eu sou o que está verificando a correção. Então, digamos, eu encontrei uma vulnerabilidade em um sistema e a pessoa responsável por isso? Pode ser como o gerenciador da área de trabalho do Windows ou algo similar. Na situação apresentada, eu explicaria a vulnerabilidade da forma mais clara possível para eles. Pode ser que seja algo como um leitor Adobe desatualizado ou algo parecido. Eu poderia fornecer a eles uma solução similar a algo, como uma desinstalação automática seguida de uma instalação automática do software atualizado ou apenas como uma atualização automática, junto com a documentação necessária para que compreendam a importância e o que deve ser feito. Basicamente, se eu preciso que alguém faça algo ou corrija algo, eu apenas facilito o trabalho deles o máximo que posso. Dessa forma, economizam tempo e energia. Eles podem pegar o que dei, trabalhar na correção e me avisar quando terminarem. E então eu verificarei que foi corrigido fornecendo ou realizando como outra varredura. Isso é basicamente o que eu faria. Quais são alguns controles de segurança que você recomendaria para uma aplicação baseada em nuvem e por quê?
Então, no que diz respeito a controles de segurança para uma aplicação baseada em nuvem, poderia ser um monte de coisa, certo? Talvez uma aplicação web, firewall de camada 7, controle de acesso, como um controle de acesso baseado em funções. Depende da aplicação. Definitivamente, registro e monitoramento de algum tipo de provedor de identidade. Certifique-se de ter um método de backup e recuperação caso ocorra algum imprevisto. Definitivamente você quer ter criptografia em repouso e absolutamente você quer ter criptografia em trânsito, TLS 1.3 e várias outras coisas. Isso apenas depende do que exatamente a aplicação faz e do que você está tentando proteger. Como você configuraria o monitoramento e alertas para acesso não autorizado a dados sensíveis? Para configurar o monitoramento e alertas de acesso não autorizado a dados sensíveis. Basicamente, você quer ter certeza depende do sistema com o qual você está trabalhando. Vou apenas supor que talvez esteja em algum servidor Windows em algum lugar. Apenas para facilitar o exemplo, eu definitivamente gostaria que você ativasse a auditoria do sistema de arquivos, com certeza. Então, quando alguém lê, cria, atualiza ou deleta, arquivos como logs são criados, por exemplo, no log de eventos do Windows. Portanto, ative a auditoria do sistema de arquivos. Certamente, você deve definir os arquivos ou dados que deseja proteger. Você quer detectar apenas em determinados dados, não em todos, correto? Então, defina seu escopo de tipo o que você quer detectar, e então você quer definir o que significa ser como não autorizado, certo versus autorizado. Então, não queremos alertar quando alguém olha para um certo arquivo. Talvez possamos criar nosso próprio alerta. Isso é como, você sabe, se assumirmos que temos, você sabe, Jim e Bob, esperamos que Jim e Bob olhem para esses arquivos como apenas esses dois. Então, em nossa regra de consulta, como uma vez que nós sabemos que os logs entram no sistema de informação de segurança a partir da auditoria do sistema de arquivos e conhecemos a aparência deles. Quando alguém de fato olha ou interage com esses arquivos para alertar sobre acesso não autorizado a arquivos como criar, ler, atualizar e excluir, poderíamos. Na nossa consulta, podemos dizer algo como: você sabe, se o princípio do usuário não for Jim ou Bob, então retorne resultados ou crie um alerta ou algo assim. Realmente depende. Há muita nuance dependendo do que é o sistema, que está segurando os dados reais que você quer proteger. E você sabe a granularidade de, o log que é criado pelo sistema. Mas, em geral, em um alto nível, isso é basicamente o que eu faria. Descreva uma experiência em que você teve que conduzir uma análise forense após um incidente de segurança. Quais ferramentas você usou e quais foram suas descobertas? Não posso afirmar que isso seja uma análise forense completa, mas quando eu estagiava na Logan Pacific, eu fazia algumas análises pós-incidente. Basicamente, a situação era: várias tentativas de força bruta ocorreram, inclusive com um alerta de sucesso de força bruta. E o alerta de sucesso de força bruta, nesse caso, foi definido por 10 ou mais logins falhos do mesmo usuário contra a mesma máquina, seguido por um bem-sucedido. E no mesmo intervalo de 1 hora. Então tivemos nosso sucesso de força bruta contra uma máquina virtual específica, e havia alguns usuários conhecidos que entraram nessa máquina virtual. Então eu fiz algum trabalho para garantir que não houvesse nenhuma atividade em comum das contas legítimas que entraram nessa máquina virtual em outro lugar. Se isso faz sentido, eu queria ter certeza de que essas contas não foram comprometidas pela pessoa que invadiu a máquina pela internet. Então, basicamente, para fazer isso, o Microsoft Sentinel tem algo chamado mapeamento de entidade e interface de investigação, onde você pode ver um mapa que mostra o mau ator na internet. E como todos os nossos recursos que eu toquei localmente, e então você pode ver outras contas que entraram, onde incidentes foram gerados. Então eu basicamente apenas passei por esses e olhei tudo e meio que me certifiquei de que as contas legítimas que entraram na máquina não foram comprometidas e eles não faziam outras coisas ou criavam outros alertas, se isso faz sentido. No final, não parecia que havia realmente indicadores óbvios de comprometimento. Após o sucesso da força bruta, passamos pelo ciclo de vida da resposta a incidentes, como conter, erradicar, recuperar, redefinir a senha, isolar a máquina virtual e, essencialmente, encerrar, bloquear a máquina virtual com um grupo de segurança de rede, e então acabamos encerrando o incidente. Como você se mantém atualizado sobre as últimas ameaças e vulnerabilidades de segurança cibernética? Para me manter atualizado sobre vulnerabilidades e ameaças de segurança cibernética.
Gosto principalmente de ouvir o Cyberwire diariamente. Eles são bastante rápidos em reportar, realmente de alta qualidade, e eu tendo a ouvi-los todas as manhãs. Isso me mantém atualizado com a indústria. Em conjunto com isso, eu gosto de seguir o CISA no Twitter. Eles costumam postar bem rápido, né? E eu costumo ver coisas mais rápido, até mesmo mais rápido que o Cyberwire. Sim, Twitter e Cyberwire Daily. Conte-me sobre uma vez em que você teve que remediar uma vulnerabilidade complicada. O que era e o que você fez? Uma vez tive que remediar uma vulnerabilidade complicada. Isso ocorreu durante meu estágio na Login Pacific. A vulnerabilidade afetava clientes que usavam o Microsoft Key Vault, o gerenciador de senhas corporativas nativo da nuvem do Azure. Mas era o ponto final, pois estava exposto na internet pública e a solução ou a remediação para isso seria, aplicar o que é chamado de ponto final privado, que essencialmente tira o ponto final da internet pública e o torna acessível apenas para o back-end dos clientes, através de sua rede virtual. Então, essa parte é como meio trivial. Essa parte é meio trivial, mas a parte difícil disso é que você precisa ter certeza. Como outros sistemas que acontecem de estar usando o cofre de chaves, eles precisam ser configurados também para não se conectar através da internet, mas através do back-end, se isso faz sentido. Aplicamos as configurações necessárias, como ponto final privado e firewall, impossibilitando o acesso público ao ponto final do cofre de chaves. Fizemos nossos testes e tudo parecia funcionar bem. E então, basicamente, tivemos a vulnerabilidade corrigida, uma vez que o ponto final privado foi aplicado com sucesso. Conte sobre quando você encontrou uma falha de segurança em sua empresa, como a descobriu e o que fez para corrigi-la. Este será meu primeiro emprego em segurança cibernética. Ainda não tenho experiência prática na área. Fiz vários laboratórios de gerenciamento de vulnerabilidades, então posso falar um pouco sobre eles. Então, basicamente, a situação era que eu estava montando um laboratório para mim mesmo para praticar o gerenciamento de vulnerabilidades. Crie VMs no Azure e instale softwares antigos como Firefox e Adobe Reader em versões desatualizadas nelas. A ação que tomei para isso, configurei o OpenVAS, também conhecido como Greenborn, e meio que escaneei minha máquina virtual, fiz a varredura credenciada para descobrir quaisquer vulnerabilidades que pudesse encontrar. Ele encontrou o software desatualizado que instalei nele. A ação que tomei foi atualizar um dos títulos de software, como atualizei o Firefox para a versão mais recente. Desinstalei a versão antiga do Adobe Pro. Eu realmente reescaneei, como refiz, um escaneamento credenciado para verificar se as coisas foram corrigidas. E o resultado foi que as vulnerabilidades foram corrigidas e eu consegui ter uma melhor intuição de como funciona a gestão de vulnerabilidades. Você pode descrever uma ocasião em que precisou lidar com um incidente de segurança grave? Me guie pelas etapas que você seguiu desde a descoberta até a resolução, então respondendo a um incidente de segurança crítico. Então, basicamente, a situação era que eu estava fazendo meu estágio na Login Pacific, estávamos fazendo alguns exercícios de mesa de resposta a incidentes, e basicamente a situação era um incidente. Ativado por muitos fluxos maliciosos vindos da internet, essencialmente existem grupos de segurança de rede, ou firewalls na nuvem, na frente das máquinas virtuais. Quando o tráfego considerado malicioso pelo algoritmo da Microsoft passa por eles, é permitido na rede. Isso é considerado um fluxo de melaço. Quando há vários desses, um alerta ou incidente é automaticamente acionado. Então a ação foi seguir em frente e praticar o normal. Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861, resposta a incidentes, preparação do ciclo de vida, detecção. Então a detecção aconteceu e o incidente foi acionado. A análise disso seria inspecioná-lo e garantir que o tráfego é realmente, como a maior parte, tráfego da internet. Então aquelas etapas de contenção e erradicação que consistiam em bloquear o grupo de segurança de rede para parar de permitir que esse tráfego ruim aleatório da internet entrasse. A ação tomada foi bloquear o grupo de segurança de rede e então veio o resultado. No final, não houve mais fluxos maliciosos de entrada nas próximas 24 horas e também daí em diante. Então depois disso eu consegui documentar tudo, minhas descobertas, o que eu fiz e então essencialmente encerrar o incidente. Conte-me sobre quando precisou colaborar com uma equipe não técnica para implementar uma medida de segurança. Como você garantiu que eles entendessem a importância disso? Este será meu primeiro emprego em cibersegurança, então ainda não tive a chance de colocá-la em prática, mas estou muito ciente da importância de comunicar essas ideias técnicas para leigos.
Posso dar um exemplo de como isso pode parecer, um cenário inventado de como a situação poderia ser. Sou um gerente de programa de gerenciamento de vulnerabilidades, por exemplo, e estamos integrando algum novo servidor de um terceiro para algum software ou algo assim. Então, como parte do processo de integração, precisamos realizar essa tarefa. A tarefa é executar uma varredura de vulnerabilidade para garantir que não haja vulnerabilidades graves que possam prejudicar a organização. Então nós faríamos essa varredura. Digamos que descobrimos que eles estão usando Secure Sockets Layer versão 3.0 e tem SMB1 ativado ou algo do tipo. Então eu precisaria comunicar essas vulnerabilidades ao nosso contato, que provavelmente não é técnico, que então precisaria levar isso para a equipe de engenharia deles para consertar. Então, neste caso, eu provavelmente daria algum tipo de analogia do porquê precisamos ter essas vulnerabilidades SMB1 e Security Sockets Layer 3.0 corrigidas. Então, eu apenas darei algum tipo de exemplo, como porque a criptografia é importante e como você sabe executar o servidor de mensagens em bloco. Potencialmente cria uma vulnerabilidade que poderia, você sabe, hackers poderiam explorar, ou hackers poderiam atacar ou explorar de uma maneira ou de outra. E você sabe, é essencialmente causando à empresa a perda de dinheiro ou tempo de inatividade ou algo assim. Neste cenário, esperamos avançar e retroceder algumas vezes, trabalhando com eles para corrigir a vulnerabilidade. Mas é realmente importante comunicar esses jargões técnicos de uma maneira que esses stakeholders e pessoas mais voltadas para os negócios possam entender. Descreva uma instância em que você teve que equilibrar medidas de segurança com usabilidade. Como você abordou esse desafio? Equilibrar medidas de segurança com usabilidade é extremamente importante. No final, o profissional de segurança não está lá para trancar tudo. Em vez disso, é mais para tornar tudo o mais seguro possível, enquanto ainda permite que o negócio funcione normalmente. Então, eu ainda não tive que fazer isso na prática, mas posso dar um cenário forçado. Talvez haja uma situação em que eu sou uma pessoa de gerenciamento de vulnerabilidades e descubro, sabe, uma vulnerabilidade crítica em algum sistema crítico para o negócio. Certo? Eu tentaria fazer o proprietário do sistema corrigir a vulnerabilidade para remediá-la, certo? E talvez eles resistissem dizendo algo como: se corrigirmos isso, esse sistema crucial para os negócios vai parar, então não podemos corrigi-lo. Nesse cenário, eu tentaria aplicar alguns controles compensatórios caso não seja possível corrigi-lo. Talvez possamos colocar um firewall extra forte nele ou outro tipo de controle que não afete a usabilidade. Enquanto isso, talvez não seja tão bom quanto remediar, mas é uma proteção extra, certo? Essa seria a ação. Esperamos ir, voltar e eles aceitarem, criando um marco do plano de ação para o futuro, a fim de remediar adequadamente. Mas no final, espera-se que o resultado seja como se o risco deles fosse pelo menos um pouco reduzido e nós poderíamos meio que, passar para a próxima vulnerabilidade. Conte sobre um momento em que você precisou adaptar sua comunicação para informar de forma eficaz um risco de segurança aos stakeholders. Porque este será potencialmente meu primeiro emprego em segurança cibernética. Ainda não fiz isso na prática, mas sei. É como realmente muito importante ser capaz de comunicar efetivamente o risco dependendo de quem está te ouvindo, certo? Quando eu falo com meu colega técnico, eles entendem os riscos de executar software inseguro e o impacto potencial de ransomware e coisas similares. Mas se eu estou falando com, você sabe, a alta gerência ou alguém na diretoria, a situação tem uma vulnerabilidade que nos torna suscetíveis ao ransomware. Eu posso ter a tarefa de convencê-los disso, ou eu posso ter a tarefa de transmitir o risco para eles, em termos de um valor monetário ou reputacional, quantificando de uma forma que faça sentido do ponto de vista empresarial. Espero que o resultado disso seja que eles entendam e talvez concordem comigo, caso eu precise de mais orçamento ou algo do tipo. Mas falar na linguagem que o seu público entende é realmente importante em segurança cibernética e tecnologia em geral. E é algo que tenho plena consciência. Você pode descrever uma situação em que teve que priorizar um projeto de segurança sobre outro? Quais os critérios usados para tomar a decisão? Ao priorizar projetos de segurança concorrentes, eu provavelmente os avaliaria apenas do ponto de vista econômico. A ação que eu tomaria seria olhar para ambos os projetos. Talvez um seja de implementação de Multi-Factor Authentication, que é autenticação de múltiplos fatores. Digamos, o outro projeto é criar
inventário de ativos de hardware e software faz parte dos controles Center for Internet Security, sendo um controle de segurança. Vou olhar para ambos e ver quanto tempo ambos levaram e tentarei encontrar uma maneira de ver quanto eles estão protegendo. A organização diz, este é o nosso e este é um número arbitrário. Digamos que implementar Multi-Factor Authentication economize $1 milhão por ano. Mas criar um bom sistema de gerenciamento de ativos funcionando, talvez isso economize 300 mil por ano ou algo assim. Multi-Factor Authentication leva cerca de 1 mês para implementar e o sistema de inventário 3 meses. Neste caso, economicamente falando, Multi-Factor Authentication tem mais impacto. Então, do ponto de vista de negócios, faz sentido priorizar os esforços para implementar o Multi-Factor Authentication primeiro. E, idealmente, o resultado seria, mais risco é reduzido do que de outra forma, e então, mais dinheiro é como, potencialmente, você sabe, prevenido de ser perdido ou salvo de, você sabe, priorização adequada de tarefas. Conte-me sobre quando você precisou aprender rapidamente uma nova tecnologia ou ferramenta de segurança para resolver um problema urgente e como você lidou com isso. Esta é uma resposta pouco convencional. Eu realmente queria entrar na área de segurança cibernética. Por isso precisei aprender muita tecnologia o mais rápido possível. Principalmente tecnologia de segurança, metodologias e assuntos relacionados. Então, basicamente, essa é a situação, a tarefa. Decidi criar uma versão miniatura de um centro de operações de segurança na nuvem, como uma rede de mel. Então, eu criei um monte de recursos no Azure, como muitas máquinas virtuais. Conta de armazenamento Azure Key Vault. Eu aprendi como iniciar uma instância do Azure ou Microsoft Sentinel, que é o sistema de informação de segurança nativo na nuvem da Microsoft, e expor tudo na internet. Desde que eles sejam atacados por atores mal intencionados e apenas passe e pratique a resposta a incidentes e aprenda o que preciso aprender para responder a incidentes. E então, posteriormente, proteger todos os meus dispositivos ou recursos na nuvem. E o resultado foi que eu consegui fazer isso. Aprendi muito, adicionei pontos interessantes ao meu currículo e, finalmente, consegui essa entrevista. Descreva uma experiência em que você contribuiu para o desenvolvimento ou melhoria da política de segurança de uma empresa. Na verdade, ainda não precisei fazer isso, pois este pode ser meu primeiro emprego em segurança cibernética. Mas eu reconheço a importância de ter uma política de segurança, porque na política de segurança ela deve delinear, o que você está tentando proteger e como você protege isso em qualquer tipo de política de segurança. Então, o que eu faria se fosse fazer isso? Na situação em que eu preciso aumentar ou criar uma política de segurança, a ação que eu tomaria seria entrevistar as partes interessadas. Provavelmente isso vai ser como o diretor de informação, diretor de tecnologia, diretor de segurança da informação, e então outros, talvez, níveis C e proprietários de negócios e ver quais são nossos ativos críticos reais. E então eu elaboraria a política de segurança em torno disso para garantir que estamos abordando o que precisamos para proteger nossos ativos críticos. Então, depois que o rascunho inicial foi criado, eu o levaria aos diferentes interessados e perguntaria: isso parece algo que podemos manter? Isso parece algo que você esperaria ver? Se eles disserem sim, eu iria para as equipes reais que precisam estar realmente implementando a política de segurança e seriam como os que estão realmente mantendo-a. Eu iria até eles e perguntaria: isso parece bom e viável para você manter? E se eles disserem sim, eu simplesmente conseguiria essa assinatura da parte necessária e então colocaria em prática ou colocaria em lugar. E o resultado, esperançosamente, seria que temos uma boa, seja nova ou aumentada, política de segurança a qual podemos recorrer. Sabe, se precisarmos justificar o orçamento ou algo assim no futuro, conte-me sobre quando você conduziu um treinamento de usuário para melhorar a conscientização sobre segurança. Qual foi sua abordagem e os resultados obtidos? Então eu nunca tive que realmente conduzir um treinamento de segurança. Eu já estive do outro lado, como um usuário final normal, tendo que passar pelo treinamento de segurança. É algo em que penso bastante. Então, se eu fosse o responsável por conduzir o treinamento, o que eu provavelmente faria seria adotar uma abordagem mais positiva e tentar recompensar as pessoas por completarem o treinamento. Porque, pelo que eu vi, o grande problema é que as pessoas ou adiam o treinamento, ou não o fazem corretamente, certo? Então, o que eu faria? Eu tentaria garantir que o treinamento seja o mais interessante possível. Eu poderia usar, antes,
plataforma de treinamento tem alguns cenários realmente interessantes, tipo como filmes da Netflix, que são realmente divertidos e divertidos. Eu recompensaria pessoas e departamentos por concluírem o treinamento antes do prazo, se possível. E para as pessoas que meio que se arrastaram ou não completaram, eu faria tipo, bons contatos com eles. Como algumas vezes antes comecei a escalar para o gerente porque não quero ter relações ruins, sabe, com as pessoas. Estou tentando conduzir o treinamento, se isso faz sentido. Então, esperançosamente, o resultado seria como um aumento mensurável na conformidade em termos de treinamento, esperançosamente. Conte sobre uma vez em que você precisou trabalhar com prazos curtos para solucionar um problema de segurança. Como lidou com a pressão do momento? Este pode ser meu primeiro emprego em segurança cibernética e ainda não lidei com isso, mas estou ciente de que incidentes podem acontecer. Eles não esperam, como eles não trabalham em um horário das 9 às 5, como o resto de nós, eles podem basicamente chegar a qualquer momento. E então, para mim, a maneira como eu lidaria com isso e lidaria com a pressão e tudo mais, espero que a organização em que trabalhei, eles estariam praticando eles teriam, tipo, um bom plano de resposta a incidentes em vigor. O primeiro passo pode ser a preparação, seguindo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861. Espero que a etapa de preparação tenha sido finalizada. E meio que delineia, né, pelo menos em um alto nível, as coisas que precisamos fazer durante o incidente, né, em termos de fluxo de comunicação e prioridades e coisas assim. Então, espero poder contar com nossa preparação para isso e apenas, você sabe, executar calmamente as coisas e trabalhar durante o ciclo de vida do incidente à medida que descobrimos e contemos e erradicamos e nos recuperamos e documentamos depois. Então, isso é basicamente o que eu faço. E é apenas se você está trabalhando em segurança e está envolvido na resposta a incidentes, provavelmente terá que fazer horas extras ou trabalhar fora do horário às vezes. Essa é a natureza da resposta a incidentes. Encarando o trabalho com essa mentalidade não é um grande problema. Acho que não vou ficar acordado por 48 horas, ficar até tarde ou chegar super cedo para lidar com algo não é um grande problema. Você só precisa se preparar para isso e simplesmente ir com calma e executar seu plano de resposta a incidentes até a resolução. O que você faria se o Departamento de Tecnologia da Informação estivesse relutante em implementar patches de segurança críticos imediatamente, citando preocupações sobre o tempo de inatividade do sistema? Então, independentemente de ser o Recursos Humanos ou o Departamento de Engenharia ou algum outro departamento, eu tentarei transmitir a importância da aplicação de patches de uma maneira que esse público específico entenda. Então, com Recursos Humanos, eu poderia falar sobre risco e mitigação de risco e a importância disso, em termos de perda monetária e outras coisas que poderiam ser prejudiciais para o negócio. Talvez dar alguns exemplos de situações em que grandes violações ocorreram devido à falta de correções. E, qual foi o resultado disso? E tentar pelo menos fazer com que eles entendam nesse sentido, e se eles são super inflexíveis sobre não corrigir, e eu estou sendo, seriamente bloqueado. Dependendo da organização, não poderíamos fazer algo como fazer com que aquele departamento específico assuma o risco e, aceite o risco. No caso de algo ruim acontecer, o que você faria se o Recursos Humanos rejeitou a nova política de senhas, alegando que seria muito onerosa para os novos funcionários e recusou-se a aceitá-la e implementá-la? Eu tentaria explicar de um jeito que eles entendessem. Falar sobre perda financeira por vazamento de dados ou perda de confiança do público pode ser relevante. Se não conseguimos implementar uma política de senha simples, que esperança temos? Temos que fazer algo um pouco mais complicado, como implementar Multi-Factor Authentication. Por exemplo, exigir que as pessoas usem um dispositivo token ou aplicativo autenticador é mais complicado do que simplesmente ter uma senha mais longa e complexa. Então apenas expliquei de uma forma que os Recursos Humanos entendesse e fiz o que pude. Possivelmente criar orientações para os usuários sobre como lidar com senhas mais longas e seguras. Apenas torne as coisas o mais fácil possível. Apenas torne as coisas o mais fácil possível. O que você faria se o departamento de marketing quisesse lançar um novo aplicativo voltado para o cliente sem uma revisão de segurança, citando restrições de tempo? Então, se o departamento de marketing ou qualquer departamento quisesse lançar um novo software sem qualquer tipo de revisão de segurança sendo feita, eu apenas explicaria os riscos associados a fazer isso, como poderíamos, quero dizer, dependendo de que tipo de informação está sendo armazenada e processada no aplicativo. Isso poderia ter grandes ramificações para o negócio. Se houvesse alguma violação por insegurança do software ou algo similar,
Se não quisessem fazer a revisão de segurança, eu poderia ir ao fornecedor do software, porque muitas vezes há uma espécie de seção pública de confiança em seu site onde eles falam sobre a conformidade que eles fazem e como os rigorosos testes de segurança. Eles podem realizar uma gestão de vulnerabilidades trimestral e ter um relatório Service Organization Control 2 Type 2 disponível para a plataforma deles que podemos consultar. Eu faria o melhor possível. Se não quiserem fazer uma revisão, veria se o fornecedor tinha algo. Se o fornecedor não tivesse nada e o marketing não quisesse revisar, eu tentaria obter apoio do meu chefe se pudesse. E dependendo da organização, eu poderia tentar fazê-los. Se eles não aceitassem, eu tentaria fazê-los assumir o risco. Apenas para registrar que eu e meu departamento tentamos cumprir nosso dever. O que você faria se o departamento financeiro se opusesse ao custo de uma solução de segurança recomendada, pedindo para você encontrar uma alternativa mais barata? Se um departamento questionasse o custo de uma solução de segurança proposta, solicitando uma opção mais econômica? Realmente depende de qual é o sistema atual. Estamos tentando proteger e se é uma exigência legal ou não, ou estamos apenas tentando praticar uma melhor higiene de segurança. Supondo que possamos chegar a um acordo sobre isso, não é algo que precisamos ter. Eu poderia propor um controle alternativo, como um controle compensatório, que talvez não seja tão eficaz quanto o outro, mas ainda assim oferece alguma proteção, reduzindo um pouco o risco a um custo reduzido. Apenas depende do que está acontecendo. A outra alternativa seria, usar algo como algum tipo de solução de código aberto, dependendo do que seja, ou criar algum tipo de solução interna para o controle, que precisa ser implementada. Então, há muitas coisas que podemos fazer, dependendo do que você está tentando proteger. E você sabe, se houver órgãos reguladores legais envolvidos, quanto espaço de manobra teremos. Mas provavelmente criaremos algum tipo de controle compensatório, no mínimo. O que você faria se o departamento jurídico aconselhasse contra a realização de uma investigação de incidente completa após uma pequena violação de dados devido a possíveis riscos legais? Se o departamento jurídico não quisesse investigar completamente um incidente, isso seria um grande alerta para a organização. E dependendo da minha posição, eu talvez tenha que... Depende, certo? Porque se isso envolver o Departamento de Defesa e a Segurança Nacional estiver em questão, eu posso ter que me tornar um delator dependendo da situação. Se fosse um trabalho corporativo normal, eu seria, como já fui, o gerente de resposta a incidentes ou algo do tipo, sabe? Eu posso ter que, recorrer ao diretor de segurança da informação e, envolvê-los e ver o que podemos fazer, porque depende, você sabe, da organização. É possível que as pessoas sejam presas por causa de uma violação, certo? Se o departamento jurídico estiver tentando encobrir isso, é um grande problema, e eu não quero me envolver, sabe? Então eu provavelmente chamaria meu gerente e envolveria ele nisso. E, no mínimo, se eu não pudesse fazer nada, dependendo do que fosse, eu não sei. Eu poderia tentar fazer com que o departamento jurídico assumisse o risco ou algo assim, mas é uma decisão difícil. Depende realmente do que foi a violação e, se o que aconteceu e que tipo de organização era. Mas eu acho que, em resumo, seja um delator. E ou envolver meu gerente e ou tentar fazer com que o departamento jurídico assuma e, aceite o risco eles mesmos. O que você faria se notasse um aumento inesperado e significativo no tráfego de rede originário de um único endereço protocolo de internet dentro da sua rede? Se eu notasse um grande tráfego originado na nossa rede indo para minha internet pública ou outro lugar, eu iniciaria um incidente e seguiria o ciclo de vida de resposta a incidentes do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861. Essa preparação e detecção já ocorreram, pois realmente detectamos isso acontecendo. Então, a próxima fase, a fase de análise, eu tentaria analisar o tráfego e fazer o meu melhor para determinar se era realmente um tráfego legítimo, como se alguém estivesse usando o computador para trabalhar, mas enviando muito tráfego para fora da rede. Ou o computador pode estar comprometido e alguns dados estão sendo exfiltrados ou algo do tipo. Então, eu levaria meu tempo na fase de análise para descobrir exatamente o que estava acontecendo. Para fazer isso mais especificamente, eu poderia olhar para os pontos finais, para onde o tráfego está indo para fora. Se eu não reconhecesse nenhum deles, poderia usar algum tipo de serviço de inteligência, vírus ou algo do tipo, e analisar os domínios de destino do tráfego para tentar descobrir se é, tráfego ruim ou não. E se for ruim, eu passaria para a fase de contenção.
E isso pode parecer como isolar aquele computador ou dispositivo da rede, colocando-o em quarentena, seguindo nossos procedimentos operacionais padrão. Para isso, como erradicação e recuperação, pode parecer como reimaginar o dispositivo dependendo do que seja. E então, garantindo que qualquer uma das outras contas de usuário ou computadores associados a esse dispositivo não apresentavam comportamento anômalo, garantindo que as contas vinculadas não estavam fazendo nada estranho. E apenas, a partir daí, terminar a fase de erradicação e recuperação, reconfigurar o computador. Isso apenas depende do que aconteceu no cenário. Recuperá-lo, colocá-lo de volta online e então documentar o que aconteceu durante o incidente e então apenas encerrar a partir daí. O que você faria se recebesse um alerta de que arquivos não autorizados estavam sendo carregados em uma conta de armazenamento em nuvem da empresa? Então, se alguém estivesse carregando muitos arquivos não autorizados para uma conta de armazenamento em nuvem da empresa, eu seguiria o ciclo normal de resposta a incidentes do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861A. Detecção já ocorreu, pois percebi o que estava acontecendo. Então, entrando na fase de análise, eu me certificaria de que, por exemplo, se você sabe que Bob Jones em loginpacific.com está realmente movendo os arquivos, eu faria isso. Eu teria certeza que era o próprio Bob Jones fazendo isso e não alguém usando sua conta. Isso pode parecer ligar para o gerente de Bob Jones e conversar com ele, certo? E ver se ele era a pessoa real fazendo isso ou não. Se ele fosse, seguiríamos para as fases de contenção, erradicação e recuperação, em que a contenção poderia... Isso apenas pareceria como dizer ao Bob para parar de fazer aquela erradicação e recuperação. Remover ou excluir os arquivos não autorizados depende do quão sensíveis eles são. E se mover os arquivos para lá, constituiu uma violação real ou não, o escopo do incidente pode se expandir. Então, apenas depende do que era o sistema e depende do que era a informação. No caso, era a conta do Bob Jones, mas não era realmente o Bob Jones, o humano, fazendo isso. Isso significa que essa conta foi comprometida e o escopo do incidente se expandiu. Então teríamos que você sabe fazer contenção, erradicação, recuperação como contenção na conta. Isso pode parecer como desativar a conta enquanto ela está desativada. Ver o que mais a conta fez na rede e ver se, algo mais aconteceu que não esperávamos. E então, apenas prosseguir com o restante do ciclo de resposta a incidentes como erradicação, recuperação, seja lá como isso pareça. Desfazer as coisas que a conta dele fez se realmente foi uma conta comprometida. Documente todo o incidente e encerre-o neste ponto. O que você faria se um executivo sênior clicasse em um link de phishing e comprometesse sua conta? Se um executivo sênior clicasse em um link de phishing e comprometesse seu ponto final, eu seguiria as diretrizes Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 886. Uma detecção do ciclo de vida da resposta interna ocorreu porque eles clicaram no link. Análise. A análise depende. Isso realmente depende, da organização do que aconteceu, mas analisaríamos para garantir que ele de fato clicou em um link de phishing real antes de tomarmos qualquer ação. Uma vez que determinamos que o link clicado por ele era de fato um link de phishing realmente ruim, nós apenas entramos na fase de contenção. Isso pode parecer como desativar temporariamente a conta do executivo, remover seu computador da rede e colocá-lo em quarentena. E durante esse tempo, dependendo da nossa capacidade e da maturidade do departamento, podemos olhar para o laptop real e ver o que aconteceu. Ao clicar no link, verifique em um ambiente isolado se algo foi baixado e executado, como um script. Analise detalhadamente o que ocorreu após o clique no link. Supondo que não tenha sido tão ruim e apenas aquele dispositivo foi comprometido, provavelmente passaríamos para a fase de erradicação e recuperação. Isso pode parecer como reconfigurar o laptop ou simplesmente emitir um novo para ele, certificando-nos de que sua conta não foi realmente comprometida antes de reativá-la. E isso pode parecer como procurar nos registros do Sistema de Informação de Segurança para instâncias de sua conta e meio que ver o que eu estava fazendo nos últimos dias, apenas para garantir que não há nada anormal lá. Se tudo estiver bem, provavelmente apenas redefinimos a senha deles, reativamos a conta ou devolvemos um computador a eles. E então fazemos a documentação pós-incidente e encerramos.
O que você faria se descobrisse que um software utilizado em toda a empresa possuía uma vulnerabilidade conhecida e sendo ativamente explorada? Descobri que alguns softwares que usamos têm uma vulnerabilidade séria e estão sendo ativamente explorados. Eu iria. A primeira coisa que eu faria seria tentar determinar o alcance do software em nossa organização, como quem o usa e onde exatamente ele está. Uma vez que determinamos isso, eu criaria um plano de remediação para isso. Isso pode envolver configurar nossa plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades, criando um grupo que contenha todos os dispositivos afetados pela vulnerabilidade. Fazer varredura, planejar remediação e iniciar contato, dependendo da maturidade do nosso departamento, contatar as pessoas responsáveis pelas remediações e meio que avisar os usuários finais que precisamos remediar uma vulnerabilidade em um software que usamos e simplesmente não remediaríamos tudo de uma vez, mas talvez fazer isso em lotes, mas não podemos ser muito agressivos sobre isso para que possamos resolver. Eu provavelmente priorizaria a remediação em termos de criticidade do sistema. Criticidade, provavelmente. O que quero dizer é que, se alguns sistemas são críticos para o negócio ou voltados para a internet, eu poderia considerar atacá-los primeiro. Se não houver muito risco em aplicar o patch, como se o sistema se tornar instável ou algo assim, eu provavelmente remediaria os ativos mais críticos primeiro. E então, seguir em frente na lista, trabalhando com os usuários finais o tempo todo. O que você faria se descobrisse que um funcionário está usando a mesma senha para várias contas da empresa? Então, se eu, de alguma forma, conseguisse descobrir que as pessoas estavam usando a mesma senha para várias contas dentro da organização, vou dar uma resposta como se fosse um cenário ideal. Eu trabalharia para implementar o login único, como se eu conseguisse algum tipo de provedor de identidade, como o Azure Active Directory. Acho que agora isso é chamado de Entra-Identificação, ou Azure Local, ou Active Directory Local. E eu tentaria usar o login único o máximo que pudesse, em toda a organização. Em vez de usar esses tipos de identidades isoladas em todos os lugares, é melhor usar um login único, em conjunto com a autenticação de múltiplos fatores. Um mundo perfeito. Eu implementaria o login único e a autenticação de múltiplos fatores, se ainda não existisse, e isso provavelmente reduziria o risco associado ao uso da mesma senha em todos os lugares. Você pode nomear uma grande violação de cibersegurança recente e discutir seu impacto na indústria? Uma violação de cibersegurança marcante, apesar de não ser muito recente, foi a que teve um impacto bastante significativo. Seria a violação da SolarWinds, onde a cadeia de suprimentos foi comprometida. Acredito que o repositório de código foi comprometido e um código malicioso entrou em produção. Então, todos os usuários de algum recurso específico do SolarWinds foram invadidos pelos atacantes. E isso mudou muito a indústria, porque meio que jogou luz sobre... é possível comprometer a cadeia de fornecimento de qualquer produto ou qualquer coisa e ter um impacto negativo amplo na indústria e nas empresas com cadeias de fornecimento comprometidas. E eu acredito que até mesmo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia adicionou, não tenho certeza se foi para o CSF ou a 153, mas acredito que eles também incluíram controles de cadeia de fornecimento lá. Sim, a cadeia de fornecimento foi comprometida pela SolarWinds. Quais são algumas tecnologias emergentes em cibersegurança que você acha que se tornarão mais importantes nos próximos anos? Algumas tecnologias emergentes importantes serão inteligência artificial e aprendizado de máquina. Não posso falar sobre eles com muita profundidade, mas sei que muito progresso foi feito recentemente nessas áreas, com o advento do geração de texto preditiva -4. E como essas outras ferramentas legais como Stable Diffusion e Midjourney, há muitas aplicações surgindo. Certamente isso afetará tanto os mocinhos quanto os bandidos. Outra coisa que me vem à mente é o IoT, embora não seja necessariamente algo realmente novo, mas o IoT, com o IoT traz muitas coisas. Traga seus próprios dispositivos, bring your own device, para o trabalho. Há muito mais a se considerar sobre controles de segurança adequados e proteção de dados. Definitivamente inteligência artificial, machine learning e dispositivos IoT. Como o aumento do trabalho remoto impactou a cibersegurança? Quais medidas você acha que as organizações deveriam tomar para mitigar novos riscos? Então, o aumento do trabalho em casa está definitivamente impactando a segurança, especialmente no sentido de que está se tornando mais descentralizado. Com as pessoas fora do escritório, é mais desafiador garantir a segurança de seus dispositivos. Com o trabalho em casa, muitos dispositivos móveis devem ser considerados. Seja dispositivo próprio ou fornecido pela empresa, você não pode
É desafiador controlar a localização física de onde o funcionário está trabalhando. Portanto, é necessário considerar cuidadosamente o gerenciamento de aplicativos móveis e a proteção de dados nesses dispositivos. Isso precisa ser bem considerado, e os controles apropriados precisam ser levados em conta e implantados. Essencialmente, as organizações devem focar no treinamento do usuário final, pois mesmo com os melhores controles de segurança técnicos e administrativos, isso é fundamental. Mas se seus usuários finais forem analfabetos cibernéticos, que não sabem o que é uma boa higiene cibernética e não conseguem reconhecer um e-mail de phishing, isso não vai negar completamente. Mas, você sabe, os controles não vão funcionar quando alguém realmente, você sabe, clica em um link de phishing. Acredito que muito esforço deve ser dedicado ao treinamento do usuário final e à implementação de controles adequados para dispositivos móveis. Quais são algumas das principais regulamentações que afetam as práticas de segurança cibernética em seu país ou indústria? Como elas impactam o seu trabalho? Este será meu primeiro trabalho em segurança cibernética. Não lidei diretamente com os órgãos reguladores, mas estou ciente deles. E alguns que me vêm à mente são o General Data Protection Regulation. Isso é a Regulação Geral de Proteção de Dados, que afirma que se você armazenar ou processar dados que são de propriedade de cidadãos da União Europeia, você precisa garantir que está em conformidade com o General Data Protection Regulation, independentemente de você operar na União Europeia América ou em qualquer outro lugar, basta considerar esse fator. Outros seriam o Health Insurance Portability and Accountability Act e o Payment Card Industry Data Security Standard. O Health Insurance Portability and Accountability Act é para se você armazenar ou processar informações de saúde eletrônicas protegidas, você precisa garantir que tem os controles apropriados em vigor. O registro deve estar à altura conforme a regra de segurança e privacidade. Ao armazenar ou processar dados do titular do cartão, é necessário garantir os controles apropriados para cumprir a conformidade Payment Card Industry Data Security Standard. Existem apenas alguns órgãos reguladores que você precisa conhecer. Você pode discutir um tópico de segurança cibernética que esteve nas notícias recentemente? Como você acha que isso impactará uma indústria? Portanto, não se trata de um incidente isolado, mas recentemente, com o avanço da inteligência artificial, está se tornando cada vez mais fácil criar deepfakes, tanto visuais quanto auditivos. E apenas como um vídeo direto de algo que parece real, mas é na verdade falso. E mesmo antes disso existir, já havia meio que um problema com, campanhas de desinformação e propagação de propaganda e informação geral. Isso não é realmente verdade. Misture isso com os deepfakes e isso vai se tornar um problema cada vez maior. É mais uma preocupação para as pessoas quando estão online. Então sim, eu diria desinformação alimentada e amplificada pela inteligência artificial e aprendizado de máquina. Você acompanha podcasts, blogs ou influenciadores de segurança cibernética? O que aprendeu com eles? Então, em termos de podcasts, eu gosto de ouvir o CyberArk Daily. É um noticiário diário de alta qualidade onde eu uso para me manter em contato com a indústria. Outro que eu adoro é o Darknet Diaries do Jack Rhysider. Esse é ótimo porque expande minha mente e o que é possível em cibersegurança e o tipo de violações que aconteceram no passado. E quanto aos YouTubers, eu gosto de seguir o Josh Matticor no YouTube. Ele fala sobre como entrar na cibersegurança e dá muitos projetos legais. Eu também sigo a Sandra no YouTube, Nicoli Gerald. Eles são todos ótimos recursos que eu gosto de seguir apenas para manter contato com a indústria. O que você acha da lacuna de habilidades em cibersegurança? Como isso pode ser resolvido? Então, a lacuna de habilidades em cibersegurança é um problema, mas acho que está sendo resolvida lentamente. Existem muitas vagas de emprego disponíveis e pessoas interessadas, mas elas não sabem como preencher essa lacuna de ter Segurança Plus para realmente poder ser contratado como um analista de segurança ou algo do tipo. E muito trabalho está sendo feito nesse espaço. Grandes empresas de tecnologia como Google, IBM e Microsoft estão lançando certificações abrangentes para ajudar as pessoas a preencherem a lacuna e serem contratadas. E então há outros, como você sabe, pessoas do tipo YouTuber também que criam cursos especificamente projetados para dar às pessoas a experiência prática necessária para ajudá-los a obter o Security Plus e poderem trabalhar. Então eu acho que uma vez que mais e mais pessoas fazem essas coisas, e se torna cada vez mais comum realmente seguir esses tipos de rotas de programas ou rotas de cursos, eu acho que isso vai ajudar a meio que preencher essa lacuna e levar as pessoas para onde elas podem realmente começar a trabalhar em cibersegurança. Você pode discutir uma recente vulnerabilidade de software que tem implicações generalizadas? Como isso poderia ter sido mitigado?
A primeira coisa que me vem à mente é a vulnerabilidade do Log4j, que não é tão recente, porque foi algo realmente grande e meio que na sua cara. Em termos de notícias, é onde uma biblioteca Java amplamente utilizada continha uma vulnerabilidade afetando diversos sistemas. Eu acho que permitia a execução remota de código. Em termos de como poderia ter sido mitigado ou prevenido, é difícil dizer, para ser honesto, porque você sabe, aquela coisa de retrospectiva, mas provavelmente uma função de segurança de aplicação mais forte para os desenvolvedores, como um programa de gerenciamento de vulnerabilidades aprimorado, poderia ter detectado isso. Nunca sabemos ao certo, apenas fazemos o nosso melhor. Mas em termos de, tipo, as pessoas que realmente usavam essa biblioteca para ajudar a mitigar isso, se essas pessoas tivessem, tipo, um programa robusto de segurança de aplicativos ou uma função eficiente de gerenciamento de vulnerabilidades, ajudaria a resolver isso rapidamente. Como a remediação desses, se isso faz sentido. Quais são seus pensamentos sobre ataques de ransomware visando a infraestrutura crítica? Como as organizações e governos devem responder aos ataques de ransomware à infraestrutura crítica? Penso que isso precisa mesmo ser considerado, não acha? E eu acho que a infraestrutura crítica é como um grande alvo para os Estados-nação, seja para a guerra cibernética ou para a guerra cinética real. É apenas algo que precisa ser levado em consideração quando esses Estados-nação estão fazendo modelagem de ameaças para sua segurança nacional, certo? A infraestrutura crítica é essencial. Então, para responder a esses ataques de ransomware, eu acho que as pessoas ou as nações deveriam ser proativas a respeito, certo? Seja ou não isso, você sabe configurar sites quentes ou redundância para lidar com o ataque de ransomware após o fato. Juntamente com o treinamento do usuário final, como os usuários comuns ou pessoas que operam a infraestrutura crítica real, eu acho que eles deveriam passar por um programa de treinamento rigoroso. Porque, tipo, essa é uma das principais defesas contra o ransomware. Então, é como o usuário final e o treinamento do usuário. Então, sim, talvez exercícios de mesa também, como simular ataques de ransomware e tal. Responder a eles de forma eficaz também seria um bom passo. Como a adoção de dispositivos internet das coisas impactou a segurança cibernética? Você pode discutir algum incidente recente ou vulnerabilidades relacionadas ao Internet das Coisas. A adoção de dispositivos Internet das Coisas ampliou significativamente a superfície de ataque em termos de segurança cibernética. Porque os fabricantes deles, pelo menos originalmente, não estavam super preocupados com a segurança, eles estavam mais preocupados com a funcionalidade e as vendas, certo? E adicionar segurança, como sempre, é apenas mais um centro de custo, não é? Então temos, um monte de dispositivos sendo lançados que são potencialmente inseguros ou são difíceis de corrigir uma vez que estão em uso. Então é meio que, aumentar a superfície de ataque em todos os lugares. E então, quanto a incidentes recentes ou vulnerabilidades, nada super recente vem à mente. Mas eu sei que houve algum incidente onde havia uma criança, crianças. Um animal de pelúcia que pode, gravar sua voz ou algo assim e, armazená-la na nuvem. Mas houve algum tipo de violação onde alguém foi capaz de... Não tenho certeza se eles conseguiram acessar as gravações de voz reais feitas pelo animal de pelúcia. Mas há todo tipo de coisa. Começa por aí. Como um tipo de dispositivo internet das coisas inseguro onde os dados acabam sendo vazados seja para o público em geral, ou algum tipo de ator mal intencionado, ou algo assim. Mas sim, existem muitos desses tipos de casos. Por favor, explique os componentes-chave do framework de cibersegurança do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. O Framework de Cibersegurança do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia descreve, em 5 etapas de alto nível, ações para melhorar a segurança da sua organização. Então isso é como identificar, proteger, detectar, responder e se recuperar de incidentes de segurança. E como cada uma dessas 5 áreas, existem muitos mais subtemas e subáreas de coisas que você pode implementar para aumentar a postura de segurança da sua organização e responder a incidentes de segurança. Qual é a diferença entre Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 837 e Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853? A diferença entre Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 837 e Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853 é que o 837 é o framework de gestão de risco. É basicamente um framework projetado para ajudá-lo, a reduzir o risco organizacional a um certo nível e então meio que manter o risco nesse nível, como um processo cíclico contínuo de gerenciamento constante de risco. O 853 é o catálogo de controle de segurança e privacidade. É uma extensa lista de controles de segurança que podem ser implementados para melhorar a postura de segurança da sua organização.
e tem como um controle geral, depois tem como um 853 baixo, médio e então alto, dependendo tipo, do nível de rigor que você precisa aplicar aos seus controles de segurança. Então, por exemplo, se você está trabalhando na defesa, onde você sabe que a segurança é primordial, seja qual for a sua organização, você pode ser obrigado a implementar controles altos que são super, super seguros. Se faz sentido, sim, reduzir o risco, 837 e então o 853, como a conformidade com o Payment Card Industry Data Security Standard difere da conformidade com o Health Insurance Portability and Accountability Act. O Payment Card Industry Data Security Standard difere do Health Insurance Portability and Accountability Act por ser um padrão de segurança de dados específico para a indústria de cartões de pagamento. O Health Insurance Portability and Accountability Act, Ato de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro-Saúde, trata da proteção de informações de saúde protegidas, sejam elas eletrônicas ou não. Se sua organização armazena ou processa informações de cartão de crédito, é provável que precise estar em conformidade com o Payment Card Industry. E se você armazena ou processa algum tipo de informação de saúde protegida, precisa verificar o Health Insurance Portability and Accountability Act e garantir que tem os controles necessários em vigor, como a regra de segurança e a regra de privacidade, para garantir que você está em conformidade com o Health Insurance Portability and Accountability Act. Se você receber uma violação nessas áreas e armazenar ou processar esses dados sem conformidade, provavelmente será punido, sujeito a grandes multas. Você pode explicar o que são controles Center for Internet Security e dar um exemplo de quando eles podem ser aplicados? Então, Center for Internet Security significa Centro para a Segurança da Internet, e os controles Center for Internet Security consistem em 18 famílias de controle de alto nível. Você pode aplicar medidas em sua organização para reduzir riscos, melhorar a segurança e higiene. Então, o processo para realmente aplicar os controles, depende da sua organização, para ser honesto, porque nem todo controle será aplicável. Então, por exemplo, existe uma família de controle que é como um inventário de software, mas se de alguma forma a sua organização, não usa software, por exemplo, talvez você nem precise usar nenhum controle desse controle família. Então, meio que depende de você. Acho que existe uma publicação especial do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia que você pode usar especificamente para escolher controles de segurança, mas eu não me lembro qual é de cabeça. Mas uma abordagem realmente simplista seria apenas obter os controles do Center for Internet Security e percorrer a lista e então ver o que se aplica à sua organização e pensar, nos seus recursos críticos para a sua organização em termos de priorização. Então, analise a lista de controles e selecione aqueles que façam sentido para melhorar sua postura de segurança e mitigar riscos. Como o General Data Protection Regulation impacta o armazenamento e transferência de dados para organizações fora da União Europeia? Então, eu não acredito que o General Data Protection Regulation realmente impacte o armazenamento e transmissão de dados fora da União Europeia. Não é necessariamente onde está, depende dos dados reais sendo armazenados e processados, certo? Então, se você está armazenando ou processando dados de cidadãos da União Europeia, independentemente de estar dentro da União Europeia América ou em outro lugar, é aí que você precisa estar em conformidade. Está ciente disso? É preciso estar em conformidade com o General Data Protection Regulation, pois caso você armazene e processe dados de cidadãos da União Europeia e sofra uma violação, certamente estará sujeito a multas. Por favor, descreva o ciclo de vida da resposta a incidentes, conforme delineado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861, mas Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 861, isso é. O Guia de Tratamento de Resposta a Incidentes de Computador descreve o ciclo de vida da resposta a incidentes a ser seguido. Isso consiste em preparar, detectar, analisar, conter, erradicar, recuperar e então aquelas atividades pós-incidente, onde você revisa as lições aprendidas, como o ocorrido e detalhes relacionados, visando fortalecer sua organização para quando um novo incidente acontecer. Então, no que diz respeito aos controles Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia A153, existem várias famílias de controles e é improvável que eu possa recitar todas elas. Alguns deles provavelmente incluem hardware e software, controles de inventário, registro e monitoramento. Existe uma família de controle que eu acho chamada proteção de limite, configuração segura, definitivamente controle de resposta a incidentes. Não tenho certeza se eu disse controle de acesso novamente ou já disse, mas sim, há um monte de controles lá. Por que uma organização gostaria de usar o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 837? Uma organização pode usar o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 837, que é um framework de gerenciamento de risco, essencialmente para gerenciar riscos. Então, o que isso significa é olhar para o seu.
Pode ser como a sua organização como um todo, ou pode ser um único produto ou uma oferta dentro da sua organização. Você pode aplicar 837 a qualquer coisa em qualquer escala, certo? Mas supondo que seja para a sua organização, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 837 pode ser usado para identificar riscos e reduzi-los a um nível aceitável. E então você usaria o ciclo de vida do 837 de forma contínua para garantir que não haja aumento de risco. No sentido de que você aceita mais risco acidentalmente, ele é projetado para manter o risco nesse nível aceitável que você definiu no início. Então sim, gerencie o risco, reduza-o e mantenha-o nesse nível. O que é Health Insurance Portability and Accountability Act e qual é a sua importância na cibersegurança? O principal objetivo da Health Insurance Portability and Accountability Act é proteger as informações de saúde protegidas e as informações de saúde eletrônicas protegidas através da regra de segurança e privacidade. A qual diretriz do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia você se referiria para controles de segurança e privacidade em sistemas de informação federais e organizações? A diretriz ou publicação especial para controles de segurança e privacidade do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia seria 853. Quais são alguns dos principais objetivos do Payment Card Industry Data Security Standard? O principal objetivo do Payment Card Industry Data Security Standard é proteger os dados do titular do cartão. E isso é realizado através de muitos outros controles menores, como proteção de rede, garantindo criptografia em repouso e em trânsito, controle de acesso, segmentação de rede e coisas assim descritas nas diretrizes do Payment Card Industry Data Security Standard. Por favor, compare e contraste brevemente os controles Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853 com os controles Center for Internet Security. Compare e contraste os controles Center for Internet Security com os controles Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853. Na minha cabeça, esses controles Center for Internet Security são meio que mais generalizados, se isso faz sentido. Então, por exemplo, se sua organização quer aumentar sua postura de segurança de modo geral, você não armazena ou processa nenhum tipo de dado regulamentado, certo? Você não vai fazer isso. Você não precisa ser compatível com Payment Card Industry ou Health Insurance Portability and Accountability Act. Seguir a lista de controles do Center for Internet Security e aplicar o que faz sentido pode ser uma boa ideia para aumentar a sua postura de segurança em geral. Os controles Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853 podem ser exaustivos, já que existe o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853, baixo, médio e alto, onde alto é como um controle realmente rigoroso que cobre muitas áreas. E o governo federal, acredito que, em alguns casos, exigirá o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853, sabe, baixo, médio e alto, dependendo de qual seja a aplicação. Então, em resumo, 853 pode ser mais exaustivo. E você pode ser obrigado a usar 853 controles, dependendo da sua agência governamental, enquanto os controles Center for Internet Security, não tenho certeza, mas acho que ninguém exige controles Center for Internet Security, mas eles podem ser usados em geral para melhorar a postura de segurança mesmo quando não há regulamentação específica, dados que você armazena ou processa, como o General Data Protection Regulation define dados pessoais e quais implicações isso tem para a cibersegurança. O General Data Protection Regulation define dados pessoais como qualquer informação que possa ser vinculada a um indivíduo, o que parece autoexplicativo, como o nome, endereço, sobrenome, número de telefone de alguém ou informações similares. E eles têm uma definição mais rigorosa, mas acredito que seja qualquer dado que possa ser vinculado a esse indivíduo. E as implicações que isso tem para a segurança cibernética é que torna muito fácil para as organizações se enquadrarem no âmbito do General Data Protection Regulation, se armazenarem ou processarem dados relacionados a cidadãos da União Europeia, se fizer sentido, é algo que eles precisam considerar. Porque se você sofrer uma violação e estiver no escopo do General Data Protection Regulation e não estiver em conformidade com o General Data Protection Regulation, com certeza, você será multado. Organizações que armazenam e processam informações de saúde protegidas eletronicamente precisam estar cientes disso. Quais são alguns dos riscos associados ao não cumprimento da conformidade com o Health Insurance Portability and Accountability Act? Métricas de segurança cibernética que seriam úteis para relatar a conformidade com o Health Insurance Portability and Accountability Act. Provavelmente qualquer coisa que se enquadre na regra de segurança ou na regra de privacidade, regra de segurança e regra de privacidade. Esboce um monte de coisas que você precisa considerar ou que precisam estar em vigor para atender à conformidade com o Health Insurance Portability and Accountability Act. Isso pode incluir coisas como seu plano de resposta a incidentes e quaisquer incidentes que aconteceram
duração do registro, né? Ou seja, por quanto tempo os arquivos de registro relevantes estão sendo retidos. Apenas itens que se enquadram nas duas regras necessárias para a conformidade. Essas coisas provavelmente são importantes para fins de relatórios de conformidade. Quais são alguns dos principais objetivos do Framework de Cibersegurança do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia? Os principais objetivos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, CSF, o Framework de Cibersegurança, é aumentar a segurança, higiene em uma base contínua e ajudando a organização a responder melhor a ameaças e incidentes. Resumindo, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, CSF, consiste em identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Em cada uma dessas áreas, ele meio que delineia certas coisas que você pode fazer para aumentar a sua capacidade nessa área, se isso fizer sentido. Então, neste CSF é como um framework. Bem, é um framework, certo? E você pode usar outros controles para realizar a coisa que as coisas que está falando. Então, identificar, como embaixo do identificar ele lista coisas, e então você pode escolher coisas, até mesmo como controle Center for Internet Security, ou você pode escolher coisas dos controles Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 853, e tipo, plugá-los aqui, para aumentar sua capacidade de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Você pode misturar controles de diferentes conjuntos, ou usar todos do Center for Internet Security, conforme preferir. Na verdade, não importa muito, depende, eu não deveria dizer que não importa, mas depende das necessidades da organização, certo? Então, ele fornece uma estrutura do que é necessário fazer. Você pode usar isso como uma análise de lacuna de onde você está agora, onde você gostaria de estar no futuro. E então você pode usar controles para preencher essa lacuna e elevar sua postura de segurança ou sua higiene de segurança para onde precisa estar. Recomendo muito praticar cada uma dessas perguntas de entrevista diversas vezes. Tipo, você não precisa necessariamente de outro humano para, ler para você e você responder. Recomendo pegar seu telefone e dar uma caminhada ou sentar no seu quarto. E apenas pratique articular suas respostas para cada uma dessas perguntas várias vezes, pelo menos 10 vezes, idealmente, o que parece que vai demorar para sempre. Mas uma vez que você realmente entra na entrevista, é como se seu quociente de inteligência fosse cortado pela metade e você simplesmente para de funcionar muito bem. Mas se você praticar suas respostas para estas perguntas, será muito mais fácil responder a estas ou perguntas semelhantes que possam surgir. E isso vai liberar sua capacidade cerebral para se concentrar em outras coisas, como não ficar tão nervoso e se relacionar bem com o entrevistador. Fazer outras perguntas vai te ajudar muito se você praticar respondê-las com antecedência. E você definitivamente pode usar o chat de geração de texto preditiva para responder algumas dessas perguntas. Se quiser gerar uma resposta diferente da minha, e como lembrete, você pode dizer coisas como, responda a esta pergunta como se você fosse novo em segurança cibernética. Responda a esta pergunta como se você fosse um diretor de segurança da informação experiente. Responda a estas perguntas, X ou Y, para gerar diferentes níveis de respostas, se isso fizer sentido. Se você passar por todas essas perguntas, pratique-as várias vezes. Você estará muito à frente de 99% das pessoas, com certeza. Portanto, pratique-as da melhor forma possível. Confira também meu curso, que já ajudou muitas pessoas a conseguirem empregos com conteúdo prático de segurança cibernética. Nos vemos no próximo vídeo.